A fachada impecável da residência do Silva, erguida em um bairro afluente, reluzia sob o sol da manhã como um monumento ao sucesso e à harmonia. Por trás de suas janelas simétricas e jardins meticulosamente cuidados, residia o Dr. Arthur Silva, um cirurgião de renome cuja vida era um turbilhão de cirurgias complexas e reconhecimento profissional. Seu universo, contudo, girava menos em torno da família e mais em torno da incessante busca por um legado inabalável, da validação e da manutenção de uma imagem que ele acreditava ser essencial. Sua esposa, a doutora Helena Silva, uma psiquiatra igualmente respeitada, carregava o fardo de um passado familiar complexo, uma infância marcada por sombras que ela se esforçava para exorcizar ao construir uma família que, em sua visão, seria finalmente normal. Em meio a essa dinâmica de ambição e anseios velados estava Lara, uma menina de apenas 6 anos de idade, cuja beleza etérea parecia transcender sua pouca idade. Seus olhos grandes e curiosos, por vezes, pareciam abrigar uma sabedoria ancestral, um olhar que observava o mundo com uma profundidade rara em uma criança. Por fora, os Silva eram o retrato da perfeição, um quadro de família que exalava prosperidade. Por dentro, entretanto, pequenas rachaduras começavam a se formar, invisíveis a olhos desatentos, mas palpáveis para quem vivesse sob aquele teto. Arthur, imerso em sua carreira, mal notava o crescente afastamento emocional de sua esposa. Enquanto Helena, exausta, lutava para conciliar as demandas de sua profissão com o papel de mãe, frequentemente sentindo-se esmagada. Lara, por sua vez, vivia em seu próprio mundo de fantasia, muitas vezes alheia às tensões silenciosas que pairavam sobre seus pais. A rotina da casa, antes tão previsível, começou a ser pontuada por incidentes inexplicáveis. Objetos eram encontrados fora do lugar. Sussurros pareciam ecoar em cômodos vazios e brinquedos, deixados intocados, pareciam ter se movido sozinhos. Helena, atribuindo tais ocorrências ao estresse acumulado e à exaustão, tentava racionalizar. Arthur, sempre pragmático, descartava-as como frutos da imaginação fértil de Lara ou, em seus momentos mais sinceros, da sua própria mente cansada, sobrecarregada por incontáveis horas de trabalho. No entanto, o que antes era esporádico tornou-se gradualmente mais frequente, e o comportamento de Lara começou a se alterar de maneira perturbadora. Um sorriso enigmático e constante passou a adornar seu rosto, um sorriso que parecia fixo, despropositado em situações que deveriam evocar outra emoção. Seus olhos, outrora tão brilhantes e cheios de inocência, adquiriram um brilho fixo, quase vidrado, que inquietava. A menina passou a falar sobre amigos invisíveis, com detalhes assustadores, descrições vívidas de seres que só ela parecia ver. Seus desenhos, antes coloridos e alegres, agora representavam cenas de violência ou figuras sombrias, desproporcionais e distorcidas, que causavam arrepios em quem as via. Helena, com sua formação em psiquiatria, foi a primeira a perceber que o comportamento de Lara transcendia a imaginação infantil. Seu instinto profissional alertava-a para algo mais sinistro, algo que ia além de simples brincadeiras. Ela tentou intervir, sugerindo terapia para a filha, mas Arthur resistiu veementemente, temendo o impacto negativo que qualquer tipo de tratamento psicológico poderia ter na imagem de perfeição que ele tanto zelava para a família Silva. A recusa do marido em enfrentar a realidade, em ver a gravidade da situação, dilacerava a Helena, que se sentia traída e consumida pela incapacidade de ajudar sua própria filha. Com o tempo, a família começou a se isolar socialmente. Amigos e parentes eram afastados, sob pretextos cada vez mais esfarrapados, intensificando a sensação de aprisionamento dentro daquela casa grandiosa. As portas da residência Silva pareciam estar sempre trancadas, não por uma questão de segurança contra ameaças externas, mas por um medo intangível que parecia emanar de dentro, uma barreira invisível que aprisionava a todos. Em sua crescente angústia, Helena fez uma descoberta perturbadora. Em uma noite de insônia, vasculhando velhas caixas em busca de algo que pudesse trazer-lhe algum conforto, encontrou um diário antigo de sua própria mãe. As páginas amareladas relatavam eventos sobrenaturais semelhantes na infância de sua mãe, com menções veladas a uma presença que se apegava às crianças da família. Um eco sombrio de algo que ela pensava pertencer apenas ao passado. Uma noite, Helena foi despertada por um som que gelou seu sangue. Uma canção de ninar distorcida, cantada em um tom quase irreconhecível, vinha do quarto de Lara. Com o coração batendo descompassadamente, levantou-se e, caminhando silenciosamente pelo corredor escuro, aproximou-se da porta entreaberta. Lá dentro, a menina estava sentada na cama, embalando um boneco, mas seu sorriso era mais largo do que o normal, quase uma careta macabra, e seus olhos fixos em um ponto invisível no canto escuro do quarto. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ao chamá-la, a voz de Lara não respondeu. Em vez disso,
Uma voz gutural, profunda e fria, ressoou do quarto, preenchendo o ar com uma frase que perfurou a alma de Helena. Ela está tão feliz agora. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A voz gutural que ressoou no quarto de Lara deixou Helena paralisada, o coração martelando contra as costelas. Ela está tão feliz agora. As palavras ecoaram, não na sua mente, mas no ar denso e frio, como se o próprio espaço as tivesse absorvido e devolvido com uma malevolência insuportável. Um calafrio percorreu a espinha da psiquiatra, que recuou um passo, sem conseguir desviar o olhar do sorriso estranhamente alargado da filha. Agora um pouco mais opaco, sob o feixe tênue de luz da lua que filtrava pela janela. A percepção de que aquela não era a voz de Lara, de que algo mais estava ali, no canto escuro do quarto, observando-a através dos olhos fixos da sua menina, cravou-se em sua alma um terror primitivo e avassalador que a deixou sem fôlego. Ela correu de volta para o seu quarto, trancando a porta, mas sabendo que não havia cadeado capaz de prendê-la ou protegê-la do que havia testemunhado. O medo era seu novo companheiro, e a insônia, sua eterna vigilante. Naquela noite, Helena não dormiu, apenas observou o teto, ouvindo os sussurros que agora pareciam vir de todas as paredes da casa. O sol nasceu, mas não trouxe consigo a habitual promessa de um novo dia. Para a família Silva, amanhã seria o prelúdio de um abismo. Maria? A empregada de longa data chegou pontualmente às 7h25, encontrando a casa silenciosa, envolta em uma quietude sepulcral. As portas e janelas, como de costume, estavam todas trancadas por dentro, um hábito que antes ela atribuía à paranoia de segurança, mas que agora parecia carregar um significado mais sombrio. Ela chamou, primeiro baixinho, depois com a voz um pouco mais alta. Dona Helena? Doutor Arthur? Lara? Apenas o eco de sua própria voz a respondia, reverberando nos vastos cômodos vazios. Um pressentimento gélido a invadiu. Por volta das 7h50, o pânico tomou conta de Maria. E ela, sem saber mais o que fazer, discou os números da polícia. Os carros da polícia chegaram com a urgência de sirenes que perfuravam o silêncio do bairro afluente, quebrando a fachada de normalidade. Ao arrombar a porta principal, os oficiais adentraram um cenário que desafiava qualquer lógica. No andar de cima, em seus respectivos quartos, o Dr. Arthur Silva e a doutora Helena Silva foram encontrados. Ambos jaziam em suas camas, sem sinais de violência física, nenhum arranhão, nenhuma marca. Contudo, em seus rostos estava gravada uma expressão de puro terror, um grito silencioso congelado em uma careta pálida e sem vida. O contraste entre a serenidade do ambiente e o horror explícito em seus semblantes era chocante, perturbador. Mais tarde, os legistas seriam incapazes de determinar uma causa precisa da morte, sugerindo apenas uma falência múltipla de órgãos, induzida por choque extremo. Lara foi encontrada na sala de estar, sentada placidamente no tapete macio, rodeada por seus brinquedos espalhados. Seus olhos, antes fixos e distantes, agora pareciam brilhar com uma serenidade anormal, e em seus lábios o mesmo sorriso enigmático, quase angelical, que se tornara sua marca nos últimos dias. Ela não chorava, não falava, apenas sorria. A confusão pairava sobre os policiais. Não havia sinais de entrada forçada, nenhum veneno detectado, e as portas e janelas estavam meticulosamente trancadas por dentro. O cenário era um enigma, um quebra-cabeça sem peças. O inspetor Almeida, um detetive experiente com mais de 20 anos de serviço e um ceticismo inabalável, foi designado para o caso. Inicialmente, ele descartou qualquer noção de sobrenatural, buscando arduamente por explicações lógicas e criminais. Ele investigava cada canto da casa, cada mínimo detalhe, mas cada pista parecia levá-lo a um beco sem saída. A falta de evidências convencionais era um muro intransponível. Lara, a única testemunha, ou talvez a chave para o mistério, foi levada a um centro de apoio psicológico. Lá, ela permaneceu em silêncio, sua única resposta a qualquer pergunta ou estímulo sendo aquele sorriso constante e perturbador. Os psicólogos que tentaram avaliá-la estavam perplexos. A menina parecia imune a qualquer estímulo, a qualquer trauma, como se nada de terrível tivesse acontecido. Sua motivação era a camada mais profunda e inacessível do mistério. Em meio aos pertences de Helena, Almeida fez uma descoberta crucial. O diário da psiquiatra, agora repleto de anotações desesperadas sobre a presença na casa, sobre o comportamento de Lara, e o mais inquietante, sobre um antigo diário de sua própria mãe, que falava de eventos sobrenaturais semelhantes em sua infância. Junto ao diário de Helena, havia alguns dos desenhos de Lara, agora com suas figuras sombrias e cenas de violência parecendo ganhar uma nova e aterrorizante dimensão. As anotações de Helena sobre as estranhas mortes na família de sua mãe começaram a dar um novo e macabro contorno ao caso.
acendendo uma faísca de algo que o cético Almeida jamais consideraria: um padrão. Aprofundando a investigação no passado da família de Helena, o inspetor Almeida descobriu uma série de mortes inexplicáveis na árvore genealógica, sempre envolvendo crianças da família, sempre com as portas trancadas por dentro e, invariavelmente, com uma criança exibindo um comportamento similar ao de Lara. Aquilo não era uma coincidência, era um padrão horripilante, um eco de tragédias passadas que agora se repetia. Buscando respostas onde a lógica policial parecia falhar, Almeida viajou para a pequena e esquecida cidade natal de Helena. Lá, entre os sussurros de velhos moradores e as páginas empoeiradas de antigos registros, ele desenterrou uma antiga lenda local, a história do sorriso oco. A lenda falava de um espírito infantil vingativo, uma entidade que se apegava a famílias que haviam cometido grandes traições ou pecados não perdoados, drenando a vida dos adultos enquanto se alimentava da inocência da criança hospedeira. Era uma história de terror contada para assustar crianças, mas que agora parecia se encaixar de forma perturbadora nos fatos. De volta à cidade grande, a investigação de Almeida revelou outro segredo sombrio. Através de documentos e testemunhos arquivados, ele descobriu que o Dr. Arthur Silva, o renomado cirurgião, estivera envolvido em um escândalo médico anos antes. Ele havia encoberto um erro fatal que levou à morte de um paciente, uma traição ao seu juramento. E, embora ela nunca soubesse a extensão total, a confiança de Helena. O diário de Helena, lido novamente sob essa nova luz, revelou mais. Sua bisavó, por ciúmes e ambição desmedida, havia traído uma irmã, levando-a à morte e apropriando-se de sua herança. Essa traição ancestral, segundo a lenda local, gerou uma maldição, ou um karma familiar, que vinha se manifestando através do sorriso oco por gerações. O inspetor Almeida, o cético, começou a entender a cruel lógica por trás daquele horror. O espírito não agia aleatoriamente. Ele se manifestava em lares onde a criança era negligenciada emocionalmente, ou onde havia um grande segredo, um pecado não resolvido que corroía a base familiar. A traição de Arthur e a negligência de Helena em perceber a profundidade da aflição de Lara, em parte por causa de suas próprias cargas e lutas internas, criaram um ambiente perfeito para que o sorriso oco florescesse. A natureza da entidade, ele concluiu, não era a de um demônio comum. O sorriso oco se alimentava da tristeza, da culpa e do desespero dos adultos, usando a criança como um portal, transformando sua alegria infantil em algo monstruoso e vazio. Lara não era esta assassina. Ela era o catalisador e a vítima final da energia negativa da família, uma marionete de um mal que se perpetuava. Almeida retornou ao centro de apoio psicológico. Sua mente agora um turbilhão de teorias e temores. De longe, observou Lara, a menina estava sentada em um canto, brincando com blocos. O sorriso habitual em seu rosto. Subitamente, ela se inclinou e sussurrou algo para si mesma, algo inaudível para os ouvidos humanos. Por um instante fugaz, seu sorriso se contraiu, e em seus olhos, Almeida vislumbrou um terror profundo, quase animalesco, antes que eles se fechassem, e um brilho sinistro os preenchesse novamente. Um dos psicólogos, um homem jovem e gentil, ao se aproximar para oferecer-lhe um brinquedo, foi subitamente acometido por uma dor lancinante no peito e caiu inconsciente no chão, sua face contorcida em um terror indizível. Lara, no entanto, apenas sorria. O inspetor Almeida agora já não era mais o homem cético de outrora. A visão do psicólogo, caído em agonia, com o terror indizível estampado em seu rosto, e o sorriso inabalável de Lara, haviam quebrado as barreiras da sua lógica racional. Ele sabia, com uma certeza fria e perturbadora, que Lara não era a assassina. Ela era, na verdade, um receptáculo, um portal para algo muito mais antigo e sombrio. O sorriso oco havia se alimentado do medo e da culpa dos pais, Dr. Arthur Silva e Dra. Helena Silva, usando a inocência infantil de Lara como uma máscara, uma fachada para seu horror silencioso. Desesperado para entender como combater uma entidade que desafiava todas as leis conhecidas, Almeida buscou ajuda em lugares que antes teria ridicularizado. Ele encontrou a doutora Clara Monteiro, uma especialista em folclore e rituais antigos, cujo conhecimento sobre as lendas e as sombras da humanidade era vasto. Clara, com seus olhos penetrantes e sua voz calma, confirmou os piores temores do inspetor. Ela explicou que a entidade se fortalecia com a negação, com o silêncio sobre os pecados familiares, com as verdades escondidas e os traumas não resolvidos. Era um ciclo vicioso de dor e omissão que alimentava o mal. A doutora Clara propôs então um antigo ritual de confissão e aceitação, um rito que visava expor e purificar a linhagem familiar do pecado original. Não se tratava de uma punição, mas de uma libertação. Este ritual exigia que alguém da mesma linhagem, simbolicamente a própria Lara,
confrontasse a verdade, desenterrando os segredos que por gerações haviam sido varridos para debaixo do tapete. Um dilema ético profundo surgiu diante deles. Seria moralmente aceitável expor uma criança, já tão traumatizada, a uma verdade tão cruel e avassaladora? Almeida e Clara debateram exaustivamente, mas a vida de Lara estava em jogo. A entidade parecia estar crescendo em poder, com incidentes estranhos se multiplicando no centro de apoio. O tempo se esgotava. A vingança do sorriso oco, como Clara explicou, não era uma vingança no sentido humano, de retribuição ou retaliação. Era uma perpetuação de sua própria existência, um ciclo maligno que se alimentava da culpa e da negação. Sua verdadeira vingança era a condenação das almas e a quebra das famílias, uma macabra colheita de desespero. O inspetor e a doutora Clara, após semanas de preparação, levaram Lara para um local isolado, uma antiga capela abandonada, onde a energia dos séculos parecia impregnar as paredes. O silêncio era opressor. Durante a tentativa do ritual, o momento de perigo máximo se instalou. A entidade manifestou-se de forma mais agressiva e violenta do que esperavam. Vozes distorcidas ecoaram, projetando os medos mais profundos e as culpas de Arthur e Helena nas mentes de Almeida e Clara. Eles foram assaltados por visões aterrorizantes, por fragmentos de um passado de traições e negligências, uma tentativa do sorriso oco de sobrepujá-los, de quebrar a resolução de ambos. O sorriso de Lara, antes apenas enigmático, tornou-se monstruoso, contorcendo-se em uma imagem de puro mal, e seus olhos emitiram um brilho frio e antinatural, como se o abismo os tivesse tomado por completo. Foi então que Almeida, em meio ao caos e ao terror, percebeu a profundidade da tragédia. A verdadeira vítima não eram Arthur ou Helena, mas a própria Lara. Sua alma estava sendo drenada, distorcida e corrompida pela entidade. Aquele sorriso não era dela. Era a manifestação do sorriso oco, a cruel assinatura de um mal ancestral. Com um esforço hercúleo, Almeida e Clara, um complementando a coragem do outro, conseguiram romper o ciclo da negação. O inspetor Almeida, em um ato de desespero e coragem que desafiou sua própria natureza reservada, tomou a decisão de expor publicamente a história da família Silva, incluindo os erros de Arthur e a maldição que assombrava a linhagem de Helena. Este ato de aceitação e revelação, antes impensável, foi o primeiro passo para enfraquecer o sorriso oco, privando-o de sua fonte de alimento. A doutora Clara, então, realizou a etapa final, um sacrifício simbólico, usando seus conhecimentos de rituais antigos. Ela cortou a conexão do espírito com Lara, não matando a entidade, mas transferindo o peso da maldição para um objeto ancestral da família Silva, um relicário esquecido que havia sido um presente da bisavó de Helena. O relicário foi selado e isolado em um local remoto, para nunca mais ser encontrado. Após o ritual, o sorriso de Lara desapareceu. Pela primeira vez desde a morte de seus pais, a menina chorou. Um choro convulsivo e profundo, misto de alívio e uma tristeza avassaladora, marcando o retorno de sua verdadeira emoção. Ela estava traumatizada, claro, mas finalmente livre da sombra que a consumia. Lara foi enviada para viver com parentes distantes, pessoas de bom coração que, conhecendo a história, prometeram dar a ela o amor e a atenção que seus pais, distraídos por suas próprias cargas e ambições, não puderam oferecer. Havia esperança para sua superação, mas as cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis, permaneceriam para sempre. O caso Silva se tornou um mistério local, sussurrado em cantos escuros, alimentando especulações e lendas urbanas. Almeida, embora traumatizado pela experiência, encontrou uma nova perspectiva em seu trabalho. Ele, o cético por natureza, agora estava mais aberto aos inexplicáveis e determinado a proteger os inocentes de horrores que a ciência e a lógica humana não podiam explicar. Anos depois, Lara, agora uma adolescente, parecia ter se recuperado. Seus olhos, porém, ainda carregavam uma melancolia discreta, um reflexo das sombras que havia enfrentado. Ela estava em seu quarto, desenhando. O desenho era de uma criança sorrindo, mas não era um sorriso inocente. Era um sorriso familiar, enigmático, quase idêntico àquele que havia aterrorizado sua infância. Ao fundo, um brinquedo antigo de sua infância, um pequeno boneco de pano que ela havia insistido em manter, pareceu vibrar suavemente sobre a cômoda. Lara olhou para o desenho, depois para o boneco, e por um instante, um leve, quase imperceptível sorriso surgiu em seus lábios, antes de se apagar rapidamente. A pergunta pairava no ar, fria e persistente. A entidade havia sido realmente banida, ou apenas adormecida, esperando pacientemente pela próxima geração de famílias com portas trancadas por dentro.